Olá, vamos lá, 12 regras, hoje é a 9ª regra. Vamos fixar o comentário, fixado o comentário. Vamos lá, oi André, oi Sibeli. Vamos lá, 9ª regra hoje do Jordan Peterson. A regra é: presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Bom, o Jordan começa fazendo uma explanação sobre o que é psicoterapia. Eu vou finalizar, vou começar pelo fim, vou inverter um pouquinho a ordem de como está escrito o capítulo dele, porque lendo o capítulo, me vem a pergunta, o que é uma conversa? Por que a gente precisa conversar? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que é uma conversa? O que é um diálogo? E por que a gente precisa dialogar? Por que a gente precisa conversar? Por que a gente não pode apenas trabalhar quieto? O ser humano não consegue fazer isso, Nós somos seres gregários e o nosso pensar vem através do falar. A gente fala para poder pensar. Em geral, as pessoas que são mais caladas, elas têm uma voz interior. A gente pensa com a cabeça também, a gente precisa necessariamente articular. Mas articular as palavras faz com que a gente tenha uma clareza enorme do que a gente pensa. Aí é que tá, por isso que o Jordan começa falando sobre a psicoterapia, sobre a terapia da fala, da conversa, que começou com os escritos freudianos. Então, a gente vai, de acordo com o que a gente vai falando, a gente vai pensando coisas que às vezes a gente até não imaginava que a gente pensava daquela determinada maneira. A gente falando, a gente vai deixando mais claras nossas ideias para nós mesmos, para o mundo e para a gente. E aí ele traz uma série de diálogos ou de conversas que não são boas, Porque a gente não sabe pensar direito. A gente tem uma dificuldade de ter uma conversa real e franca, Ele traz, depois que a gente sabe o que o Jordan Peterson quer dizer quando ele fala de uma conversa real e franca, a gente descobre que a gente tem bem pouco tipo desse tipo de conversa na nossa vida, Bom, o que seria então uma conversa autêntica? Aquela onde eu posso aparecer como eu sou. Eu posso falar, de fato, aquilo que eu penso. E não vamos cair aqui na vala comum de achar que as pessoas podem falar o que quer e não ouvir. Porque uma conversa, um diálogo, ele é feito da fala e da escuta. E aí, essa escuta precisa ser uma escuta livre de julgamentos. Porque se eu estou julgando o que uma pessoa está falando, eu não estou escutando o que ela está dizendo. Nossa, tá baixando aqui, peraí. Peraí. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Vamos lá. Oi, Bruna. Oi, Cecília. Então, se eu fico ouvindo com um olhar julgador o que a pessoa está me dizendo, eu já estou julgando, eu não estou ouvindo, eu não estou escutando aquilo que ela está falando, porque escutar passa por diminuir o meu julgamento. Eu tentar realmente ver a vida com os olhos da pessoa que está falando comigo. E por que a gente precisa falar? E por que a gente precisa conversar para pensar? Para trazer conceitos e conteúdos que muitas vezes a gente acha que não existiam. O Jordan traz uma teorização em cima da memória muito interessante. A gente tem uma ideia do que é o nosso passado, do que é a memória, Tá caindo de novo? Ah, meu Deus, espera aí. Pronto. A gente pode ter uma ideia do que passou com a gente no passado, mas em geral a gente nem pensa muito nisso. E não pensando muito nisso, o que acaba acontecendo? A gente vai repetindo os mesmos erros. Porque a memória, o Jordan traz, é uma ferramenta para que a gente não esqueça a nossa contribuição nos erros do passado, para que a gente não repita eles no futuro.
O aprendizado, ele só serve para isso, para proteger a gente. Então, eu fui enganada no passado. Sei lá, eu caí no conto do vigário, alguém começou a me falar um conto da sereia lá tal, eu me envolvi e tomei um golpe. Como eu faço para não acontecer isso novamente? Eu preciso fixar isso na minha memória. E muitas vezes, para fixar isso na minha memória, eu preciso conversar com alguém. Eu preciso ter uma conversa franca, genuína e verdadeira com alguém que não me julgue, para eu poder perceber quais são os meus erros. Porque uma coisa muito comum que acontece, quando a gente se sente julgado, a gente para de falar e rechaça o questionamento. O questionamento, ele vem de uma conversa franca e verdadeira. A mudança precisa estar pautada na memória. Então, é isso, André. A partir do momento que eu lembro de um evento passado, eu tenho duas alternativas, né? Ou esconder, que seja inconscientemente um trauma muito grande. A gente, em geral, inconscientemente não lembra mais dele, ou enfrentá-lo vendo a minha posição sobre o que aconteceu. Se eu me torno apenas a vítima do meu passado, eu fico sem armas, eu fico sem ação para o meu futuro. Então, é só vendo, por exemplo, uma coisa bem banal, né? O conto da Chapeuzinho Vermelho. Se a Chapeuzinho Vermelho, ela é sempre a vítima, não há mudança. Porque a Chapeuzinho Vermelho, ela erra. Né? Na vaidade infantil, em querer achar que sabe mais do que a mãe dela, ela erra. Se esse erro dela não fica registrado, o que ela fez para contribuir com o erro, com o trauma, aquilo vai se perpetuando, vai acontecendo novamente. Então, o Jordan traz que para a gente se lembrar de muitas coisas que aconteceram com a gente precisa conversar. E para ter um diálogo franco e verdadeiro, hoje em dia, cada vez é mais difícil, né? Porque ele até enumera, deixa eu ver onde eu anotei aqui, ele até enumera os tipos de conversa que, em geral, a gente tem socialmente falando, né? O primeiro tipo de conversa, aquele tipo de conversa de comparação. Você vai contar uma coisa que aconteceu na sua vida e a pessoa que está ouvindo, ela já logo vai lembrar de uma lembrança que ela teve parecida com o que aconteceu com você, e aí ela já parou de ouvir ali, ela quer contar a história dela também. Né? Então, é um diálogo que não é produtivo. Né? Você está falando, o outro não está te escutando direito, porque ele está querendo contar. São pessoas bem chatas, assim, que em geral as pessoas até evitam conversar, tá muito tempo perto, porque são pessoas que sempre têm uma história. Você conta a história, sei lá, da jabuticabeira da tua casa, que, sei lá, tá ruim. Aí a pessoa tem a história da jabuticabeira, da infância dela. Em geral, é sempre uma história mais elaborada. Então, são conversas bem chatas, né? Da gente continuar progredindo, né? Outro tipo de conversa também. Conversa dos dois monólogos, né? Duas pessoas conversando, uma falando de abacate, outra falando de abacaxi. Essas pessoas, elas não estão dialogando de fato. Né? São dois monólogos que não se cruzam, né? E ao não ter esse cruzamento, você sai muito insatisfeito dessa conversa. Vejam que isso acontece. Você vai, vou conversar com, sei lá, com meu vizinho sobre o que está acontecendo no meu apartamento. Você vai contar sobre o que está acontecendo e aí ele começa a falar dos problemas dele também. Entende? Ficam dois monólogos que não tem conexão nenhuma. Você sai completamente insatisfeito desse diálogo, teu vizinho também provavelmente, porque não teve um encontro, né? Uma conversa também passa pela questão do encontro humano, o encontro do olhar, né? O encontro do estar junto, o encontro da suspensão do tempo. Quando a gente tem uma conversa, um diálogo gostoso, bacana, que realmente tem troca, podem perceber, o tempo passa diferente, né? As coisas, elas fluem numa outra sintonia, né? Outro tipo de conversa que o Jordan traz, né? É você querer ganhar a conversa. Aquela pessoa que quer ter razão, né? Essa também, ela tá muito pouco aberta para escuta. Porque ela só quer mostrar o ponto de vista, ela quer quase que, ele diz, quase que um slogan, ela quer vender a propaganda dela, ela quer vender o produto dela, ela quer ganhar, por melhor que sejam os argumentos, hein?
Mas, de novo, aí você não tem uma conversa verdadeira. O outro tipo de conversa que ele chamou de palestra, né? Então, em geral, é uma pessoa que está falando uma coisa, às vezes, que é até mais ou menos, talvez, o que eu esteja fazendo aqui, né? Falando, talvez, coisas relevantes para vocês que estão aí me ouvindo, me escutando, né? Percebendo. Mas, percebam, tem quase troca nenhuma. Ele até dá uma dica, né? Uma palestra, ela pode ser melhorada. Claro que aqui a gente fica restrito aos comentários de vocês, né? Mas quando tem essa troca, a gente sai mais satisfeito. Não é assim? Para vocês e para mim, né? Ele diz, numa palestra, procure fazer contato visual com as pessoas. Primeiro, porque vai diminuir a sua ansiedade. Uma coisa é você falar para uma massa amorfa de pessoas que provavelmente você vai projetar julgadores ali. Outra coisa é você olhar realmente para a pessoa com quem você está falando, visualizar o rosto dela, as vestimentas dela, personificar o interlocutor. Ele fala que é uma forma mais bacana, né, de você sair um pouco mais satisfeito desse tipo de conversa. Um último tipo de conversa fora, a gente vai adentrar para a conversa de verdade mesmo, que é o tema do capítulo do livro, que é uma conversa muito interessante que talvez, se eu não tivesse experimentado certas rodas de conversa com uns amigos do meu marido, eu não saberia sobre o que o Jordan está falando, né? Ele chamou de demonstração de sagacidade. O que é isso, né? Os homens, quando estão só homens juntos, né? Eles tendem a fazer um tipo de humor bem ácido, né? Com sarcasmos, com ironia, para ver se realmente o outro aguenta, né? Homens, em geral, fazem isso. E existe uma explicação psicológica para isso, né? Porque homens têm a força do ferro, né? E ferro se afia com ferro. Né? Então, me mostra realmente se você pode ser humilhado e sair da humilhação com um sorriso no rosto. Né? Se você é capaz de ser desafiado, né? E não querer ir para as vias de fato. Né? Então, ele diz que são conversas de operários, né? São conversas bacanas, engraçadas, que beiram, né? A injúria, né? E você tem que ter um certo senso de humor e uma ligação com essas pessoas para não se sentir mortalmente atingido e ferido, né? Bom, e aí o último tipo de conversa que ele chamou de exploração mútua, que é esta conversa particularmente que é o centro da psicoterapia, né? O que ele diz, né? Que essa conversa de exploração mútua, que é da gente ouvir, né? A gente escutar com atenção o que a outra pessoa está falando, colocar o nosso ponto de vista, mas em detrimento do que a outra pessoa está falando, não com o seu modo de agir ou pensar no mundo, né? Então, que é o que a gente chama de empatia, né? É um tipo de conversa muito raro e muito difícil da gente ter hoje em dia. Não à toa, cada vez mais as pessoas se sentem mais solitárias, né? Porque não tem com quem conversar. Se eu não tenho com quem conversar, eu não consigo pensar. E eu vou margeando quase que a insanidade, né? A loucura. A loucura é isso, é você não conseguir pensar, né? Você não conseguir se expressar e por isso mesmo você não consegue se encontrar, porque a gente se encontra através da fala. O que ele diz, né? Que antes de um problema ser solucionado, a gente precisa formulá-lo. Eu preciso saber qual é o meu problema. Muitas vezes, aí vamos entrar na parte da psicoterapia, muitas vezes o paciente quando chega em psicoterapia, ele não sabe nem definir o que está acontecendo com ele. Ele não consegue nem identificar o problema dele, ele só sabe que alguma coisa não vai bem, mas ele não sabe o quê. E é tarefa do terapeuta, durante a terapia, conseguir esclarecer, né, e elaborar primeiro o problema, não querer achar a solução. O que o Jordan faz o paralelo aí com você, por exemplo, conversar com um amigo. Por mais que esse amigo ele tenha boas intenções com você, vai ser muito difícil ele já logo não te dar um conselho,
né? E o que o Jordan diz, né? Que por que um conselho não é bom? Porque o conselho, primeiro, ele só vale para quem tá dando o conselho. Se a pessoa tá dando um conselho, vamos supor que essa pessoa tá realmente de boa fé, dando um conselho que para ela foi bom. Quem disse que isso garante que vai ser bom para quem tá ouvindo ela? Ninguém, né? Então, o conselho, se ele não é muito bem colocado e se ele não é muito bem ouvido, ele pode determinar uma linha de vida que são aquelas pessoas que só vivem fazendo o que os outros acham bom. E no final da vida ela se sente uma impostora, porque de fato ela é. Porque a gente precisa passar pelo crivo da nossa própria autocrítica e da crítica dos outros, e para isso serve o diálogo. Eu ouvi, primeiro eu me ouvi, o Jordan fala em alguns momentos do livro aqui, a pessoa às vezes fala alguma coisa e ela se espanta, isso já aconteceu nos processos psicoterápicos comigo, né? O paciente leva um choque de se ouvir o próprio pensamento, né? E aí passar pelo crivo da própria crítica e da crítica de um olhar atento, né? Então, o que o Jordan Peterson diz sobre a psicoterapia? Vocês sabem que ele é muito... ele tem uma abordagem própria, né? Ele é um junguiano, mas que tem uma abordagem muito própria, muito dele, e eu acredito que os bons terapeutas são esses, são aqueles que conseguem encontrar a própria voz, né, dentro da psicoterapia. Então, claro, eu fiz formação em psicodrama, né, eu tenho um arcabouço teórico do psicodrama, mas que vale muito pouco pro paciente. Vale para mim, né, para eu entender o caso, para eu conseguir estudar o caso, né, isso vale para mim, mas pro paciente, de fato, a diferença, o que vai fazer na terapia é a minha presença, né? Isso é o que o Pacheco também fala, né? O Paulo Pacheco, que é um psicólogo ímpar, assim, nesse sentido, né? Que traz essa visão, que também é muito a visão do Jordan, né? Que ele fala, o que é psicoterapia? É uma conversa autêntica, é aquela conversa em que o terapeuta, as pessoas procuram cúmplices para fugir da responsabilidade. Exato, André. E essa é a função do terapeuta, não ser cúmplice como as outras pessoas, né? Então, não dar a própria opinião, dar opinião, as pessoas têm amigos para isso, têm mãe para isso, né? Mas é mostrar para a própria pessoa quais são o final, quais são as consequências daquilo que ela está pensando e daquilo que ela está fazendo. Né? Então, o que ele diz, a psicoterapia ela tem que ser uma conversa autêntica. Você tem que fazer o indivíduo se conhecer através daquilo que ele fala. Né? Então, o que ele diz, muitas vezes você ficar impondo uma linha terapêutica, isso vai ajudar o terapeuta, mas não vai ajudar muito pouco o paciente. Ele até traz... O Jordan, ele faz isso, né? Ele traz muitos relatos pessoais. Ele traz um relato de uma paciente em particular, né? Que tinha uma dúvida muito dura, né? Ela tinha dúvida se ela tinha sido estuprada ou não. E ele se espantou com essa dúvida dela. Enfim, eu não vou contar todas tudo que ele fala no capítulo sobre esta paciente, mas ele disse, em determinado momento, eu também não sabia, eu também tinha dúvidas pelo que ela me contava, então só me restava deixar ela falar mais, ela aparecer mais, porque primeiro, eu era uma paciente muito doente, era uma paciente que não tinha uma personalidade própria. Ela ela estava perdida, ela fazia o que dava, ela é uma paciente muito impulsiva, né? Ela fazia o que dava na telha. Então ele falou, primeiro eu precisava conhecer essa paciente, eu não podia julgar, eu não podia responder essa pergunta dela, porque eu também de fato não sabia. E o trabalho da terapia muitas vezes é assim, né? Muitas vezes em terapia, eu como terapeuta, eu realmente também não sei as respostas. Né? O que eu preciso fazer é ensinar o paciente precisa aprender a formular as questões de uma maneira adequada e correta para conseguir enxergar as respostas que vão valer para a vida dele,
não para minha vida, né? O que o Jordan fala, eu não quero viver a vida dos outros, né? Eu tô aqui para ajudar, né? Não para ser um voyeur da vida das pessoas, né? E aí ele traz um pouco do paradigma dele, né? Que ele não usa, ele não usa o método freudiano e ele explica por quê. E para mim faz muito sentido. Ele fala, olha, eu preciso olhar no olho da pessoa. É claro, Freud disse, usar o divã ajuda o paciente a não perceber a sua reação, mas o que o Jordan responde, mas será que a minha reação não é importante para o paciente? Afinal, eu sou um ser humano que estou na frente dele extremamente preocupado com a melhora dele. E aí é que eu acho que divide os psicólogos. Os bons psicólogos, os bons terapeutas são aqueles que de fato estão preocupados com a melhora do paciente, né? Porque tem pessoas que trabalham no automático e você trabalhar no automático, você tira toda a tua preocupação, você vira um cínico, né? Você vai colocando técnicas e técnicas e técnicas e você deixa de ver aquela pessoa que está ali na sua frente apenas querendo falar. Eu me lembrei agora aqui de um conto do Chekhov que chama Angústia. Eu vou até colocar depois eles no Stories. Eu não consigo colocar, mas procurem no Google Angústia do Chekhov. É um conto maravilhoso de uma pessoa que estava precisando falar. Às vezes é isso. Às vezes o paciente precisa apenas falar, né, para conseguir pensar. O que mais? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Bom, que temos que tolerar o conflito, é isso, né? Então, para a gente se conhecer, é isso. A gente precisa conhecer os nossos próprios conflitos internos, né? E para isso, a gente precisa falar. Falar, se ouvir e ouvir as outras pessoas também, né? Não achar que o nosso umbiguinho aqui é o centro do universo, né? E que todo mundo tem que me ouvir, eu não preciso ouvir ninguém. Então, só quando eu entendo que existe essa troca eminentemente humana, nós humanos, o que nos caracteriza é exatamente isso, né? A gente falar, ouvir e pensar. Aí a gente vai se tornando cada vez melhor. Então é isso, quando você estiver da frente de alguém, baixe seu julgamento, abra seus ouvidos e escute de fato, esteja inteiro. Lembrei de uma coisa importante, uma coisa que ele fala que a gente usa muito, principalmente em terapia de casal, né? Quando você está conversando com alguém, você está com dificuldade de diálogo com seu marido, com a sua mulher, com seu irmão, com seu pai, usem essa técnica, é um combinado. Vocês vão conversar, mas uma pessoa vai falar, então vou falar, e a outra pessoa, quando ela tiver a palavra, antes dela falar o que ela tem para falar, ela tem que resumir tudo que eu falei e eu preciso ouvir e concordar se foi isso mesmo que eu quis dizer. Só com esse exercício vocês vão entender como é difícil conversar. O número de vezes que você vai repetir é uma técnica que a gente usa bastante em psicoterapia, repetir aquilo que o paciente falou para ele se escutar e ver, se certificar se é isso mesmo que você entendeu. O número de vezes que não vai dar match, que você vai falar A e vai ouvir B, e aí vai ter que corrigir de novo A e o outro depois B e o outro A, até chegar num consenso comum, é quase que interminável. Utilizem essa técnica na conversa de vocês aí, se vocês tiverem essa dificuldade, vocês vão ver que ajuda bastante. É trabalhoso, muitas pessoas desistem no meio do caminho porque é um trabalhão, mas dá muito resultado e te ensina a treinar os seus ouvidos, porque muitas vezes a gente não consegue captar direito o que o outro tá falando, porque a gente já logo tá pensando no que vai falar, que é aquele tipo de diálogo que eu falei, que o Jordan trouxe, que não é, no fundo, não é um diálogo, né? Tá bom, gente? Era isso por hoje. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Oi, Ana. Oi, todo mundo aqui. A Anne também. E até amanhã.